A Operação Lava Jato, deflagrada em 17 de março de 2014, transcendeu a esfera de uma simples investigação criminal para se tornar um dos mais complexos e impactantes fenômenos políticos e jurídicos da história recente do Brasil. Seu escopo, que se expandiu de um pequeno grupo de lavadores de dinheiro para uma vasta rede de corrupção envolvendo a elite política e empresarial do país, desnudou as entranhas de um sistema de desvios e propinas em proporções antes inimagináveis, gerando ondas de choque que alteraram permanentemente o cenário nacional. Neste vídeo, vamos explorar o ponto de partida da operação, o início das investigações, as controvérsias e o legado da maior investigação anticorrupção da história do Brasil. Mas antes, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. É de graça e nos ajuda muito. O ponto de partida da Lava Jato foi modesto, uma investigação de rotina da Polícia Federal sobre um esquema de lavagem de dinheiro em um posto de gasolina e uma rede de lavanderias de carros em Brasília, daí a origem do nome da Operação Lava Jato. O rastreamento de operações financeiras ilícitas levou os investigadores a um grupo de doleiros, mais especificamente a Alberto Youssef, um personagem que já era conhecido do submundo financeiro por seu envolvimento em operações anteriores, como o caso do Banestado. A grande virada ocorreu quando Youssef, ao ser confrontado com as evidências, aceitou colaborar com as autoridades através de uma delação premiada. Suas revelações iniciais apontaram para um elo inesperado e de alto escalão: Paulo Roberto Costa, que era o então diretor de abastecimento da Petrobras. A partir desse momento, a Lava Jato deixou de ser uma operação focada em lavagem de dinheiro para se tornar uma mega investigação sobre corrupção sistêmica na maior empresa estatal do Brasil. As delações de Costa e posteriormente de outros executivos e operadores financeiros revelaram um intrincado e bem azeitado esquema de corrupção centrado na Petrobras. As grandes empreiteiras brasileiras, formando um verdadeiro clube, combinavam previamente as licitações de obras e serviços da estatal. A dinâmica era a seguinte: as empreiteiras envolvidas, incluindo gigantes como Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez e OAS, combinavam quais empresas ganhariam determinadas licitações, garantindo que os contratos fossem superfaturados. Elas combinavam entre elas quais obras cada uma iria tocar. Um percentual do valor do contrato, variando entre 1% a 3%, era destinado ao pagamento de propinas. Esse dinheiro, então, era dividido entre diretores da Petrobras, operadores financeiros, que intermediavam os pagamentos, e depois para partidos políticos e seus representantes, que se beneficiavam diretamente das verbas desviadas. A propina servia para enriquecimento pessoal e financiamento de campanhas eleitorais, além da manutenção de bases de apoio político. Os valores eram lavados por meio de doleiros, contratos fictícios de consultoria, empresas de fachadas e operações financeiras complexas, muitas vezes envolvendo offshores no exterior para ocultar sua origem ilícita. A expertise dos investigadores em rastrear o dinheiro, aprofundando-se em quebras de sigilo bancário e fiscal, foi fundamental para desvendar as complexas cadeias de lavagem de dinheiro e identificar os beneficiários finais da corrupção. O sucesso e a escala da Lava Jato foram impulsionados por algumas estratégias e ferramentas, entre elas as delações premiadas, que foram o motor principal da Operação Lava Jato. A perspectiva de redução de pena ou outros benefícios motivou dezenas de réus a confessar crimes e, o mais importante, a revelar o envolvimento de outros atores, fornecendo provas cruciais para a continuidade da investigação. As delações da Odebrecht, em particular, foram um marco, pois revelaram um departamento de propina estruturado dentro da empresa e pagamentos a políticos de diferentes partidos, além de expandir a investigação para outros países. Dado o caráter transnacional do esquema de corrupção, com dinheiro sendo lavado e escondido em paraísos fiscais e empreiteiras atuando em diversos países, a Lava Jato estabeleceu um novo patamar de cooperação com autoridades estrangeiras. Acordos de cooperação com países como a Suíça, Estados Unidos, Panamá e Portugal foram cruciais para rastrear os fluxos financeiros, obter informações de bancos e repatriar bilhões de reais desviados.
A Lava Jato operou como uma força-tarefa composta por procuradores do Ministério Público Federal, delegados da Polícia Federal e auditores da Receita. Essa integração permitiu uma abordagem mais eficiente e com uma visão holística das investigações, combinando conhecimento jurídico, investigativo e fiscal. A operação também lidou com um volume massivo de dados, mensagens de texto, e-mails, planilhas, extratos bancários e gravações telefônicas. A capacidade de processar e organizar todas essas informações foi vital para construir os casos e apresentar as evidências de forma coerente. As consequências da Lava Jato foram quase sísmicas, atingindo os pilares da política e da economia brasileira. A operação resultou em condenações e investigações de centenas de políticos de alto escalão, incluindo até o ex-presidente Lula, que foi condenado e preso em decorrência de processos da Lava Jato, embora posteriormente suas condenações tenham sido anuladas. Além dele, ministros, senadores, deputados federais e estaduais também foram presos. Isso gerou uma crise de representatividade e uma desconfiança generalizada nas instituições políticas, contribuindo para a profunda polarização e o surgimento de novas forças. As grandes empreiteiras envolvidas no esquema, que antes impulsionavam nossa economia gerando milhares de empregos, foram severamente impactadas. Muitas entraram em recuperação judicial, como a Odebrecht e a OAS, ou até mesmo decretaram falência, resultando na paralisação de inúmeras obras de infraestrutura e na perda massiva de postos de trabalho. Para as empresas, uma das saídas foi a celebração de acordos de leniência, nos quais as companhias se comprometiam a colaborar com as investigações, pagar as multas pesadas e implementar programas de compliance para evitar futuras fraudes. Além disso, a Lava Jato também testou os limites do sistema jurídico brasileiro, impulsionando o debate sobre a delação premiada, a prisão após condenação em segunda instância e do papel do Ministério Público e do Poder Judiciário. A visibilidade e o protagonismo do ex-juiz Sérgio Moro, que conduziu os processos em primeira instância em Curitiba, geraram um intenso escrutínio público sobre as práticas judiciais. A operação também levou à aprovação de leis anticorrupção mais rigorosas e ao fortalecimento de órgãos de controle. Os departamentos de compliance nas empresas se tornaram praticamente obrigatórios para quem não quisesse sofrer com o mal da corrupção. Apesar dos inegáveis sucessos na exposição e punição da corrupção, a Lava Jato foi alvo de intensas críticas e controvérsias que questionaram sua legitimidade, métodos e até resultados. Uma das críticas mais recorrentes foi a de que a Lava Jato teria sido seletiva, focando predominantemente em partidos e políticos de oposição a determinados grupos, enquanto outros esquemas de corrupção seriam ignorados ou menos investigados. As acusações de que as operações teriam como objetivo principal a deslegitimação do PT e de lideranças de esquerda ganharam força ao longo do tempo. A força-tarefa da Lava Jato foi também frequentemente criticada por vazamentos seletivos de informações sigilosas à imprensa, muitas vezes antes mesmo de as acusações serem comprovadas ou de os réus terem a oportunidade de se defender. Isso foi visto por muitos como uma estratégia para influenciar a opinião pública e gerar pressão sobre os investigados, comprometendo o princípio da presunção de inocência. Críticos apontaram falhas no devido processo legal, como a duração de prisões preventivas e a condução coercitiva sem intimação prévia e a gravação de conversas entre advogados e clientes. Houve também questionamentos sobre a violação do direito à ampla defesa, especialmente em relação à pressão sobre os delatores e a utilização de provas controversas, além da imparcialidade de que o juiz Sérgio Moro teria conduzido o devido processo legal na Vara de Curitiba. Em 2019, no episódio que ficou conhecido como Vaza Jato, em que o site The Intercept Brasil publicou um conjunto de mensagens vazadas entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Força Tarefa de Curitiba, gerou uma grande repercussão nacional. As mensagens sugeriam uma colaboração indevida entre Moro e o Ministério Público, reforçando as dúvidas sobre a imparcialidade do juízo e a legalidade de alguns procedimentos. As revelações da Vaza Jato
aliadas à decisão de Sérgio Moro de aceitar o cargo de ministro da Justiça no governo de Bolsonaro, levaram o Supremo Tribunal Federal a analisar a conduta de Moro. Em março de 2021, o STF declarou o juiz Sérgio Moro parcial no julgamento de Lula, anulando as condenações do ex-presidente em Curitiba e restabelecendo seus direitos políticos. A decisão sobre a parcialidade de Moro e outras questões processuais, como a competência da Justiça de Curitiba para julgar certos casos, levaram à anulação de diversas condenações e o remanejamento de processos para outras varas de justiça federal. Muitos casos foram prescritos ou arquivados, com a alegação de falta de provas concretas. Em fevereiro de 2021, o Ministério Público Federal anunciou o encerramento formal da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, transferindo as atribuições para grupos especializados do Ministério Público. Isso marcou o fim da operação como ela era conhecida, no seu formato original e que se tornou notória dentre os brasileiros. O fim formal da Força-Tarefa da Lava Jato em fevereiro de 2021 e as subsequentes decisões do Supremo Tribunal Federal, que anularam condenações e declararam a incompetência da Vara de Curitiba em diversos processos, geraram um intenso debate sobre o legado da operação. Por um lado, a Lava Jato é inegavelmente responsável por expor a profundidade da corrupção no Brasil, punir figuras antes intocáveis e gerar um nível de consciência cívica sobre um tema que antes não existia. Ela demonstrou que é possível investigar e condenar poderosos, mudando a percepção de impunidade. O volume de recursos repatriados e a pressão por integridade em empresas estatais são marcos importantes da operação. Por outro lado, as controvérsias e as anulações judiciais deixaram um rastro de incerteza e fragilizaram a percepção pública sobre a justiça e a legalidade dos métodos empregados. O debate sobre os limites da ação do Estado no combate à corrupção, sem ferir garantias fundamentais e o devido processo legal, tornou-se ponto central de algumas discussões. Mas, tirando as controvérsias, o fato é que a investigação constatou que foram desviados mais de 42 bilhões de reais de dinheiro público para pagamento de propinas e que foram recuperados apenas 25 bilhões desse total desviado. A Operação Lava Jato é, portanto, um capítulo complexo e muito importante da história brasileira. Ela serviu como um poderoso catalisador de mudanças, mas também expôs as fragilidades e os dilemas de um sistema judicial e político em transição. Seu verdadeiro legado continuará a ser debatido e reavaliado por anos, moldando a forma como o Brasil lida com a corrupção e busca construir um futuro mais íntegro e transparente. E aí, você conhecia todas as nuances da maior operação anticorrupção da história do nosso país? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se você deseja saber o que aconteceu com as lojas americanas e o porquê dessa fraude bilionária ser uma das maiores da economia do nosso país, clique no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Nos vemos lá em instantes, muito obrigado e um abraço!